Meus amigos do canal do Poeta no YouTube, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, então já fizemos uma saudação completa. Estamos na cidade de Olho d'Água das Flores. A nossa saga é localizar onde começou a história do município de Olho d'Água das Flores. Por que Olho d'Água das Flores? Viemos a um local a poucos metros do centro da cidade, que é o marco do início do nome tão bonito, chamado Olho d'Água das Flores. Mas quem vai contar para nós, é o historiador e jornalista Antônio Machado. Antes de conversar com o nobre escritor, historiador e jornalista Antônio Machado, eu peço a você que se inscreva no nosso canal no YouTube. Coloca Cláudio André o Poeta, vai aparecer aqui embaixo. Apareceu? Joinha, marca lá, curte, compartilha, vai no sininho, marca nas notificações e todos os nossos vídeos você vai receber de primeira mão. Professor Antônio Machado, estamos aqui ouvindo o som da natureza. O som da natureza. É o som da água escorrendo aqui por um grotão. Que lugar é esse que nós viemos parar? Boa tarde, professor. Boa tarde, meu caro jornalista, escritor e poeta também, né? Nós estamos aqui nesse ambiente tão bucólico, rodeado da natureza. Quanto melhor não seria para que nós descrevêssemos um pouco da história que deu origem à grande cidade do futuro, Olho d'Água das Flores. Justamente foi aqui onde nós estamos que tudo começou, no ano de 1800, quando aqui tudo era mato, apenas um capão verde de árvores grandes identificava o local que poderia ter água. E por essas bandas chegava a 20 de novembro de 1800 aqui o padre Antônio Duarte, vindo provavelmente de Bom Conselho, da equipe de Frei Messina, lá de Bom Conselho. E aqui ele vinha para, se dizendo, ir a Pão de Açúcar. Passou em Santana do Ipanema, a estrada era carroçável naquele tempo, com os jumentos e cavalos e alguns escravos. Não eram muitos, talvez uns 10 ou 12, não mais do que isso. Não tinham mulheres. Aqui era um lugar deserto, inóspito, isto é, não tinha casa, não tinha ninguém. E eles, no meio-dia, no calor terrível daquele ano, como este abrasador que também nos castiga, eles pararam ali, a alguns metros debaixo de um pé de juazeiro frondoso. A sombra do juazeiro para o sertão, para o sertanejo, é muito interessante. Às vezes ele chama o juazeiro de um soldado do Exército Brasileiro. Lá no meio do sertão da Caatinga estava um pé de juazeiro verde, parecendo um soldado do exército. E eles, cansados, fatigados pela viagem de Bom Conselho já até aqui, se diziam ir a Pão de Açúcar. Ninguém falava em Olho d'Água das Flores. Motivados pela a visita panorâmica que o lugar ofertava, e a fome que os dominava, o cansaço, resolveram parar à sombra do juazeiro. E o padre Duarte chamou um dos companheiros, vendo esse local aqui onde nós estamos, um lugar diferente. Árvores de pau d'arco que rodeava uma cacimba. E o padre desceu até aqui, à borda do riacho, e encontrou uma cacimba de águas claras, frescas e saudáveis.
e chamou os demais companheiros e gostaram do lugar. E resolveram ficar por aqui. Tomaram água, se banharam e ficaram por aqui. Subiram um pouco mais e lá na frente, onde está a estátua Hermenegildo de Abreu, capitão Hermenegildo de Abreu, o padre fez uma casa de pedra. Eu conheci a casa de pedra, mas o progresso destruiu essa casa quando seria o marco da cidade. Ficou somente a cacimba, que o povo denominou de cacimba de Santo Antônio, né? Porque Santo Antônio foi sempre um santo que norteou, que marcou a vida do povo de Olho d'Água das Flores. E ele construiu uma casa de pedra, só as paredes de pedra. Na frente tinha uma janela e tinha uma porta. E do lado sul tinha uma janela. E nos fundos era uma casa pequena de 3 cômodos, possivelmente. Eu conheci a casa e ficou morando ali. Adiante ele construiu uma casa menor para os escravos. E começou a vida de agricultor, não exercendo nenhuma função de padre aqui, pois não batizou ninguém, nem casou ninguém, porque nem tinha mulheres e nem tinha filhos. Ele demorou pouco por aqui. E daqui ele adoeceu, ele já vinha doente, piorou e foi embora. Existe outra vertente dentro da história que diz que ele morreu aqui. Mas nas nossas modestas pesquisas não registramos nada que conste a sepultura desse padre. Certamente ele morreu 1 ano e pouco depois. Os escravos ficaram por dono dessas terras devolutas do governo e depois o povo chegou aqui, por causa de uma revolta política em Bom Conselho, chegaram aqui Ângelo e Gil de Abreu, irmãos, casados com 2 irmãs gêmeas. E aqui nasceu a primeira olho-d'águense, chamada Sinhazinha de Abreu. Foi mãe de 19 filhos, dentre eles Monsenhor Antônio de Abreu. Eu o conheci pessoalmente, ele esteve na minha casa. E ele teria um fato curioso, é que ele batizou o Monsenhor José Augusto, e na hora do batizado ele teria dito: este menino será um grande padre da Igreja de Deus. E hoje ele é o Monsenhor lá nos Monsenhores de Maceió. Então, Ângelo fez a casa aqui no começo da cidade hoje, e Gil fez a casa lá no Parugé. E eles tinham muitos filhos. E foram casando os filhos de uns com os filhos dos outros, primo com primo. Essa tradição ficou durante muitos anos. Abreu casava com Abreu. Mas eles se dedicaram à agricultura, né? Criavam agropecuária, criam as vaquinhas, uma criação pequena. E também a cultura, o feijão e o milho era só para a sobrevivência, ele não tinha destaque, né? Teve alguns que cresceram, foram capitão, foram coroné, e tinha um que era muito sabido, fazia às vezes de juiz, não era formado em juiz, era um mais prático, era Aureliano de Abreu. E essa família cresceu, prosperou, e depois vieram outras famílias e mais outras, e se juntou tudo, e hoje está aí a grande a cidade de Olho d'Água das Flores. Mais tarde, em 1950, o vereador e poeta Olímpio Salles de Barros, de saudosa memória, nasceu em 1910 e morreu em 1974, bem jovem. E ele era poeta e político. E ele escreveu um pouco dessa história. E eu declamo aqui 2 versos, 2 estrofes que ele escreveu.